seja muito bem-vindo ao curso introdutório de psicoterapia tomista. Tenho certeza que nesse curso você vai ampliar o seu horizonte. Você que é psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, tenho certeza que ao longo desse curso você vai começar a olhar diferente para a tua dinâmica profissional e também para si mesmo. Então a gente vai andar um caminho, que é o caminho que eu faço desde quando eu comecei a atender lá em 2014, certo? Então, para a gente começar, a gente tem que ter em mente que nós temos 5 objetivos num processo da psicoterapia tomista. E eu vou caminhar aqui com vocês para que a gente compreenda e veja como que ele vai se desenvolver na prática clínica. Vamos lá. O primeiro objetivo é a psicorreeducação. Vai tomando nota, certo? Vai com a sua caneta, com o seu lápis, com o seu papel, com o seu caderno, vai anotando, que vai ser muito importante. Primeiro objetivo é a psicorreeducação. O que significa a psicorreeducação como o primeiro objetivo da psicoterapia tomista? Vamos lá. Todos nós fomos educados. Em algum grau, fomos educados pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos tios, por cuidadores, etc, etc, etc. Só que, para a psicologia tomista, é muito claro que fomos, em algum grau, mal educados, certo? Então, quando a gente vê uma necessidade da gente entender que fomos mal educados em algum grau, temos, então, uma responsabilidade com a nossa vida a partir de agora, a partir do nosso presente. Então, ok, fomos mal educados. Rafael, isso então significa que eu tenho que olhar para aquela pessoa que me educou, meu pai, minha mãe, meus avós, enfim, e tenho que colocar a culpa neles? Não, não é esse o ponto. Até porque, se esse fosse o objetivo, estaríamos todos presos ao passado e aquela pessoa que a gente jogou a culpa iria jogar numa pessoa anterior a ela. Ou seja, se eu estivesse ali culpando a minha mãe ou meu pai de ter me dado uma má educação, ao culpá-los, eles culpariam os nossos avós, nossos bisavós, e ficaria essa dimensão eternamente. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, nesse primeiro objetivo, que é a psicorreeducação, é entender que temos uma falha na nossa educação. Então pode vir desde da cultura, né? Eu sou uma criança no Brasil dos anos 90. Eu sou uma criança do Brasil dos anos 80, dos anos 70. Enfim, em algum grau, fomos mal educados. Isso não quer dizer, obviamente, que aqueles que nos educaram tenham necessariamente uma má intenção ao fazer o processo educacional conosco, mas que por muitas vezes limitações, fraquezas, enfim, acabaram não fazendo uma perfeição ali ou não desenvolvendo algumas áreas que deveriam ser desenvolvidas. Então, quando a gente pensa na psicorreeducação, a gente entende que a gente tem que resolver alguma coisa, certo? Ou seja, há uma reeducação inserida necessariamente no processo do desenvolvimento daquele paciente. Ou seja, o paciente chega para nós com um mal-estar específico, certo? Que é o que leva ele até a terapia. E a gente nem entrou nesse ponto ainda, mas a gente já vai entender que ele já vem também com uma má educação. Então, o primeiro objetivo fala sobre essa psicorreeducação. Tá, e como que nós vamos começar a visualizar essa psicorreeducação e levar isso para o nosso paciente? Primeiro ponto aqui, para esse caminho, seria o retornar ao passado, o encontro com o passado. A gente entende que, para quem aqui atende pessoas, sabe que muitos dos nossos pacientes colocam toda a culpa daquilo que são no passado que eles estão, né, sendo somente, então, uma consequência. Né? Eu sou assim hoje porque lá atrás aconteceu isso. Eu sou assim hoje
porque meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, aconteceu isso na minha casa, etc, etc, etc. As pessoas voltam no passado. Esse exemplo que eu dei é um exemplo que provavelmente você já atendeu alguém com essa questão, já deve ter falado exatamente essa frase. Mas a nossa movimentação aqui para voltar para o passado não é para achar um culpado. Ou seja, temos que fazer esse movimento de voltar ao passado com o nosso paciente, não para encontrar um culpado específico. Não. Mas a ideia é, ao olhar para o meu passado, ao olhar para o passado daquele paciente, a gente poder enxergar o que não foi construído, o que foi destruído e o que foi mal construído. Ou seja, temos aqui 3 elementos que estão presentes no passado de uma pessoa. Ou seja, algo que ela deveria ter aprendido e não aprendeu. Ou seja, algo que foi ignorado, que foi sequer construído. Algo que foi mal ensinado, ou seja, o que foi desconstruído. E algo que foi mais ou menos, certo? Ou seja, quando a gente volta para o nosso passado, quando a gente leva essa movimentação de ir com o paciente até o passado dele, não é para achar um culpado específico, ok? Por quê? Se acharmos um culpado específico no passado, a gente vai estar estimulando, direta ou indiretamente, uma perspectiva de muleta. Ou seja, aquele paciente vai descobrir que a culpa de ele sofrer durante vários períodos na vida dele, ou até aquele momento que ele está na terapia, é culpa de uma determinada pessoa e acabou. Não, a gente aqui, quando a gente pensa numa psicoterapia tomista, não é à toa que o primeiro objetivo que eu trago para vocês é esse, essa psicorreeducação, ou seja, a coisa precisa ir além. A coisa precisa ir mais profundamente do que simplesmente a gente achar o culpado de A, B ou C acontecimento na nossa história. É claro que ao movimentar-se para o nosso passado, é natural que a gente consiga encontrar um culpado de uma determinada situação. Afinal de contas, se algo ruim aconteceu no nosso passado, pode ser que tenha, de fato, culpados. Mas a finalidade não é achar necessariamente um culpado, e sim achar o que precisa ser corrigido, o que precisa ser aperfeiçoado aqui, no nosso momento presente e com uma construção para o futuro. Ou seja, a gente aproxima do passado e se distancia. Ou seja, na psicoterapia tomista, nenhuma pessoa deve viver no passado. Seja esse passado muito bom, ou seja esse passado muito ruim. Um passado é um lugar que eu observo, certo? Beleza. Então, a gente olha para o passado para identificar essas questões que eu acabei de falar. O que foi mal construído, o que foi destruído e o que sequer foi construído. Aí sim, nessa perspectiva, a gente tem um caminho, um horizonte no nosso presente para ser trabalhado naquela perspectiva terapêutica com aquele paciente. Por quê? O momento presente se faz fundamental. O momento presente se faz vital. E vital em que sentido? Porque será no nosso momento presente que eu vou ter, no caso, o paciente, certo? Que o paciente vai ter, com o auxílio do profissional, obviamente, né? Mas que o paciente vai ter que construir o que não foi construído dentro da sua história, reconstruir aquilo que foi jogado ao chão dentro da sua história e fazer a manutenção em algo que foi mais ou menos abalado na própria história. Ou seja, quando a gente olha para um paciente que ele tem ali um passado de negligência paterna do pai e mãe, ok? Ele percebe que algo no passado dele não foi construído, talvez esse tipo de relação. Então, o processo terapêutico vai ser um processo onde ele entendendo que aquilo ali é uma falta e que ele, como pessoa adulta, ele vai precisar fazer essa movimentação de construir.
para que ele não viva, então, preso naquele discurso. Ah, mas eu não tive pai, mas eu não tive mãe. Eu não tive mãe nem pai. Ou seja, na psicoterapia tomista, esse paciente ele tem que assumir a responsabilidade sobre a sua própria vida. Ou seja, no momento presente, ele será o responsável por construir, reconstruir ou fazer a manutenção do processo histórico da própria vida. Ok? Então, nós vamos auxiliá-lo. Perceba aqui que a psicoterapia tomista ela tem uma definição, como diria o psiquiatra Rudolf Allers, que foi mestre do Viktor Frankl, que fala que toda terapia é pedagógica. Ou seja, a gente está no primeiro objetivo ainda. E nesse primeiro objetivo, a gente já entende que tem um caminho a ser traçado com aquele paciente, até mesmo antes de eu conhecer, em certo sentido, a queixa dele. Eu quero que vocês estejam atentos a isso. Por quê? É claro que um paciente vem com uma queixa específica. E é claro que a queixa dele pode fazer parte de um dos objetivos que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Mas a gente tem que entender que, independente da queixa dele, nós temos na psicoterapia tomista um projeto de desenvolvimento humano. Isso é muito importante da gente saber. Para que a gente não faça da terapia algo como se fosse ir na padaria e falar assim, eu quero 2 pãezinhos com manteiga e um café. Não. A terapia tomista não funciona assim. Eu vim aqui para tratar da minha relação com a minha mãe. É claro que a gente vai tratar dessa relação. Mas a psicoterapia, por ser abrangente, ela vai além. Ela vai sempre propor um desenvolvimento humano. Por quê? A saúde humana, a saúde psíquica, ela não está numa resolução específica da vida humana. Ela está numa integralidade. Ou seja, se aquele paciente busca terapia XYZ porque ele tem um problema com a mãe e ele resolve o problema com a mãe, mas ele não se resolve como pessoa, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, ele vai voltar porque ele está com um problema com uma outra pessoa. Por quê? Naquela determinada terapia não teve essa busca por um desenvolvimento mais integral. Ok? Então, nós temos que entender, por isso que eu vou falar sempre aqui no nosso curso de hoje, nessa perspectiva da gente olhar e vou também, obviamente, direcionar para o nosso determinado paciente. Ok? Então, temos que fazer, auxiliar, por isso que é importante a nossa fala para o nosso paciente, nosso cliente. Ok? Isso é muito importante. Na psicoterapia tomista, temos que falar, temos que, em algum grau, orientar, certo? Em algum grau, aconselhar. Eu não vou entrar nesses méritos aqui hoje, mas eu quero que vocês já estejam atentos a isso, tá? Porque, como diz a psicóloga argentina Zelmira Seligman, o psicólogo, e aqui ela está falando, obviamente, de um psicólogo tomista, ele precisa ser um porta-voz, certo? Mas não um porta-voz dos vícios, mas um porta-voz da ordem. Então, quando a gente fala que esse paciente precisa olhar para o passado e ver o que foi construído, o que foi destruído e o que foi mal construído, ele precisa ouvir isso de você. Ok? Ele precisa ouvir isso de você. Para que justamente ele entenda que ele tem uma responsabilidade ali. Terapia não é dentista, onde você tem que abrir a boca e o profissional faz todo o trabalho. Né? Não, aqui nós, profissionais, temos que contar necessariamente com a ajuda daquele paciente. Ele precisa fazer a parte dele e nós, como profissionais, vamos auxiliá-los. Vamos ajudá-los a fazer a parte dele da melhor maneira possível, certo? Então, a psicorreeducação é uma compreensão que eu, como profissional, preciso ter e aquele paciente também precisa ter. Por isso que a gente está falando de uma comunicação a ele, ok? Por isso que estamos falando em dialogar com ele sobre isso, para que ele entenda. Ele não vai entender isso aqui sozinho, sem você tocar nesse assunto. Então, a psicorreeducação traz esse elemento
que é o elemento de entender que fomos em algum grau mal educados, fomos todos nós em algum grau mal educados, e que temos que olhar para o nosso passado, entender o que foi construído, mal construído e o que foi destruído, e assumir essa responsabilidade no nosso momento presente para construir, reconstruir ou fazer alguma manutenção. Então a terapia vai ter essa perspectiva de responsabilidade e de ação, certo? E aqui é um ponto importante, porque a psicorreeducação traz esse elemento, né? Quando a gente fala psicorreeducação, a gente está falando de uma movimentação de se reeducar, ou seja, faz com que a gente se movimente. E é natural isso, porque na psicologia atomista nós temos que entender que o homem é um ser dinâmico, ok? Ele é um homem que está sempre em movimento. Pensando agora nessa primeira parte da psicorreeducação, ou seja, olhar para o passado, responsabilidade no presente e ação. Fazer o que precisa ser feito para organizar a vida. Obviamente, auxiliada ali com o profissional. Um outro ponto importante da psicorreeducação é a boa definição de termos que a gente usa no nosso dia a dia. Como assim, Rafael? O que quer dizer isso? E eu quero que vocês olhem na perspectiva que eu estou falando para vocês agora. Da gente comunicar essas coisas para que o nosso paciente entenda. Vou ser mais claro. A minha primeira sessão, eu vou falando para esse paciente a importância da psicorreeducação e de todos os objetivos. Ou seja, ele vai me ouvir. Eu quero que ele tenha consciência daquilo que eu estou falando. E, de novo, é óbvio, tudo isso eu vou adaptar à realidade daquele paciente. Então, eu já atendi voluntariamente numa paróquia no interior do Rio, onde pessoas lá numa classe baixíssima, com pouco estudo, até a 4ª série, eu adaptava, obviamente, isso para essas pessoas, e essas pessoas conseguiam entender. Então, não tenham medo de levar para esse paciente essas noções, obviamente adaptadas, mas é necessário levar, eles precisam entender, ok? Então, como eu estava falando, uma outra parte importante da psicorreeducação é a boa definição de termos que a gente usa no nosso dia a dia. E eu vou trazer isso de uma forma prática. Em algum momento, eu estava atendendo no Rio de Janeiro, provavelmente entre o ano de 2015 e o ano de 2016, e eu tinha uma paciente ali nas 2 horas da tarde. E o paciente da hora anterior já tinha ido embora, já tinha acabado a sessão dele, então eu estava a esperar essa paciente. Ok. Chegou uma hora que, faltando ali uns 5 minutos para o horário dela, ela bate na porta. Só que ela bate na porta com uma intensidade que era estranho, né? Já foi batendo ali, tipo, como se fosse, né? A minha sensação, antes de vê-la, era que algo grave tinha ocorrido. Abri a porta, ela entrou. A minha sensação naquele momento é que ela tinha acabado, né, de ter sido assaltada. Essa era a minha sensação. E ela falava, tô desesperada, tô desesperada, tô desesperada. Eu fechei a porta. Isso aqui é um caso real, tá? Tô desesperada. Fechei a porta, falei para ela sentar, se acalma. E ela, ofegante, com as mãos trêmulas, falando que estava desesperada. Eu falei, essa garota foi assaltada. Aconteceu alguma coisa. Aí ela sentou, ar-condicionado ligado, levei um copo d'água para ela. Ela bebeu a água, ela foi se acalmando. E aí eu olhei para ela e falei assim, fulana, o que aconteceu? Porque você foi assaltada? Não, não fui assaltada. E ela ainda nervosa. E aí ela deu uma acalmada, bebeu água, respirou mais profundamente. Aí eu perguntei, me fala o que aconteceu. Preciso saber o que aconteceu para eu poder, né, minimamente te ajudar. E aí ela falou assim, você quer saber o que aconteceu? Eu falei, claro. Aí ela olhou para mim e apontou este dedo, o dedo anelar. Eu olhei para o dedo dela anelar, não tinha uma aliança, não tinha nada, mas nunca teve mesmo. Eu estou tentando reparar, né, naquele momento, que eu não tinha entendido. Aí eu estou olhando o dedo até que eu chego na unha. Quando eu olho para a unha, eu vejo que a unha está pintada
Mas aquela unha daquele dedo particular que ela apontou para mim estava quebrada. Ela apontando aquele dedo para mim, olhou e falou o seguinte: você não sabe, doutor Rafael, o preço tão caro que eu paguei nessas unhas ontem, para simplesmente eu chegar agora e minha unha está quebrada. Meus amigos, preste atenção, né? Ela chegou falando a palavra desesperada. Ela falou que estava desesperada, ok? Quando ela falou, mostrou o dedo, falou que a unha dela estava quebrada e era o motivo de toda aquela movimentação, na minha cabeça passou durante, 2 segundos no máximo. Ela está desesperada por conta de uma unha. Eu entendo que no universo feminino a unha vale mais do que no universo masculino. Mas creio que vocês que estão assistindo concordem comigo que ela está exagerando. E aí eu olhei bem para ela e falei assim: então, fulana, você está dizendo para mim que o que você está sentindo é o contrário da esperança, porque o contrário da esperança é o desespero. Aí, antes dela completar, eu continuei. Falei assim: pessoas se jogam da ponte por conta do desespero. Pessoas se enforcam desesperadas. Pessoas levam um carro até o poste e cortam o carro no meio a 150 por hora por conta de desespero. Você tem certeza que o que você está sentindo é um desespero? Ela, obviamente mais calma, olhou para mim, né, e falou: não, eu acho que eu exagerei um pouco. Obviamente ela não exagerou um pouco. Ela exagerou muito. Mas por que esse exemplo é importante quando eu falo dessa questão da psicorreeducação, da boa definição de termos que a gente usa no nosso dia a dia? Lembra da palavra que ela falou ao entrar no consultório. Qual palavra ela falou? Desesperada. Ela estava desesperada. Ou seja, todos nós temos uma imagem de uma determinada palavra. Ou seja, se as pessoas aqui que estão comigo nesta sala e eu participássemos aqui de uma experiência, que tivéssemos que desenhar alguém desesperado, tenho certeza que nenhum de nós desenharia alguém com uma unha quebrada. Não uma unha quebrada, pelo menos no estilo daquela minha paciente, que estava muito bem arrumada, muito bem produzida, e só estava com uma unha quebrada. Então, dar o nome correto para as coisas é fundamental. Porque quando ela fala que ela está desesperada, por ela já ter uma imagem de desespero na cabeça dela, todo o corpo dela se movimenta a partir do desespero. Por isso que, eu falei agora há pouco, que todos nós temos uma imagem de desespero. Por mais que as pessoas que estão aqui na minha sala, a gente faça desenhos diferentes, eles vão se conectar. Ou seja, desespero não é tristeza, desespero não é raiva, certo? Então, nós temos dentro de nós certas definições. Mas quando eu emprego essa definição em algo que está desconectado com o que aconteceu, eu vou sentir aquilo que eu defini e que vai destoar da situação na realidade. Ou seja, se ela chega para mim e fala: olha, Rafael, eu estou muito chateada hoje. Por que você está chateada, fulana? Estou chateada porque pintei minha unha ontem, paguei R$ 200 pintando a minha unha e quando eu estava subindo aqui no elevador, eu me distraí, bati com a minha unha na parede e quebrei. Estou chateada. Chateação, tá ok. Né? Estou com raiva de mim. Também se encaixa dentro de um quadro realista. Mas desespero, não. Desespero é um exagero. E como nós temos uma imagem de desespero na nossa cabeça, ao classificar uma situação leve na vida, como uma unha quebrada, de desespero, eu vou me comportar inteiramente como uma pessoa desesperada. Não é à toa que quando ela entra no consultório, qual foi a fala que eu trouxe aqui? Eu pensei que ela tinha sido assaltada. Ou seja, como ela se comportou, como ela reagiu
o corpo dela inteiro. É como se o corpo falasse assim, gente, é desespero, vamos lá. O coração começou a acelerar, a mão começou a tremer. Ou seja, aquela frase, né, dar nome aos bois, é uma frase real. Mas não dar qualquer nome, mas o nome correto. Ou seja, ter raiva é diferente de ter ódio. Ok? Então, a gente vai ter que trabalhar com esse paciente o nome correto para aquilo que ele está passando. Ou seja, se o paciente ele chega e fala que ele tem raiva da mãe, nós vamos ter que investigar essa raiva. E muitas das vezes, quando a gente está investigando, a gente vê que no final das contas não é raiva. Ele está dando um nome errado. Mas qual é o problema de dar um nome errado? O nome errado, eu sinto errado, eu penso errado, eu vou agir errado. Por isso que a moça da unha quebrada pensou errado, porque pensou através da angústia, do desespero. Sentiu errado, falou errado, fez algo errado, agiu errado. Então, é muito importante que a gente consiga dar um nome correto, ok? E isso, só da gente ter uma certa familiaridade com o dicionário, já nos ajudaria, ok? Já nos ajudaria. Mas, com a dinâmica do paciente, é importante que a gente investigue aquilo que ele está chamando com um nome específico e a gente, como profissional, precisa ter uma boa definição daquilo, certo? E o que seria uma boa definição? Meus amigos, boa definição é quando a gente pensa numa definição que ela perpetua durante o tempo. Ou seja, vamos pensar numa outra palavra aqui, egoísmo. Quando a gente pensa em egoísmo, que a gente pode pensar o egoísmo aqui, uma definição bem resumida, como sendo um pensar somente em si mesmo. Quando a gente pensa no egoísmo nessa definição, a gente se conecta a autores de 500 anos atrás, de 700 anos atrás, de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás. Ou seja, uma boa definição, ela foi não só aprovada ao longo dos séculos, como ela foi, né, atualizada sem ser redefinida pelos bons autores dos séculos. Ou seja, aqui vem uma perspectiva importante de definição. Então não adianta a gente, como profissional, criar uma definição. Ou seja, o egoísmo é virtude. Não, o egoísmo não é uma virtude. Mas eu conheço algum autor, alguma autora que fala que o egoísmo é uma virtude. Provavelmente ela está falando de alguma coisa que não é egoísmo, mas está chamando de egoísmo. Percebe como é um erro, né? Por mais que o que esteja escrito possa ser bom. Então, temos sim que levar esse paciente a entender e dar um nome correto para o que ele está sentindo, para que justamente a partir disso ele pense bem e possa agir bem também. Como eu tinha falado agora há pouco, esse primeiro objetivo da psicorreeducação traz para nós essa movimentação. A movimentação da responsabilidade de fazer o que precisa ser feito, né? E também dessa movimentação de definição. Um ato interessante de psicorreeducação que a gente pode levar para o nosso paciente logo na primeira sessão é o fato dele estar na terapia. Porque olha o ponto. Quando eu assumo a responsabilidade da minha própria vida e eu tenho que buscar resolver os problemas que aparecem, que estão dentro do meu dia a dia, eu vou entender que pode ter problemas que eu não vou dar conta. Ou seja, eu vou precisar de uma ajuda. Então, o ato de procurar a terapia por uma pessoa adulta já pode ser considerado como um ato de psicorreeducação. Por quê? Muitos dos nossos pacientes já tentaram. O padre, o pastor, o amigo, a mãe, sei lá quem mais. Procurou tudo para sanar o problema dele. E ele não conseguiu. Então, quando ele vê que todas aquelas vias não deram certo, acho que vou procurar terapia. Ou seja, na responsabilidade dele, ele foi até a terapia. Então, aqui seria um ato de psicorreeducação, por exemplo. Então, isso significa movimentação. Eu tenho que me mover para resolver as minhas questões e percebo que não consigo resolver tudo sozinho, então eu vou recorrer aqui a uma ajuda específica. Eu vou dar nome às coisas que eu sinto e vou buscar um nome correto para melhor pensar e melhor agir, ou seja, movimentação. Então, temos que entender que a psicoeducação evidencia em nós
que nós somos seres em movimento. Estamos, então, sempre em movimento. Nunca vamos parar de nos movimentar. Só existe paralisação de movimento quando a gente morre. E teologicamente a gente consegue trazer uma explicação, né? A gente entra aqui rapidamente na teologia, que é quando há uma separação entre corpo e alma. Ou seja, enquanto estamos vivos, estamos sempre nos movimentando. Eu posso estar no sono mais profundo da face da terra, mas o meu coração está batendo. Ou seja, eu continuo me movimentando. E por que nós continuamos nos movimentando? Porque temos uma movimentação que ela é imparável. Porque somos dinâmicos e porque temos uma coisa. Na verdade, não é que temos uma coisa, é que somos uma coisa, né? Pegando aqui uma frase do autor lá de Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, ele fala que nós não somos um corpo e temos uma alma. Nós somos uma alma e temos um corpo. Ou seja, o fato de nós sermos dinâmicos é porque nós somos uma alma. E a alma, por definição, e aqui é uma definição em chave tomista, é o princípio de movimento intrínseco do homem. Ou seja, o que me move é a nossa famosa e tão esquecida pela psicologia contemporânea alma. Certo? Então, estamos sempre em movimento porque somos uma alma. Ok. Então, se estamos sempre em movimento, a pergunta que pode aparecer é: estamos sempre em movimento para onde? Para qual direção estamos nos movimentando? Porque a gente não é um movimento aleatório. A gente percebe que algumas coisas nos agradam e, de repente, a gente nem sabe por que tal coisa nos agrada ou tal coisa sempre nos agradou. Então, nós temos um dinamismo natural e temos um dinamismo vital, que o nosso dinamismo vital é a nossa alma, é o que nós somos. E a partir do que nós somos, nós nos movimentamos de uma forma natural e nós nos movimentamos para 3 lugares. Nos movimentamos naturalmente para o bem, para a verdade e para a beleza. Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito, né? Saber que a gente tem um movimento natural para o bem, para a verdade e para o que é belo é algo bonito, né? Quando a gente olha, eu estou aqui num prédio, talvez no 15º andar, um pouco mais, um pouco menos, eu olho na janela, tem uma paisagem muito bonita, tem um horizonte verde que me agrada. Mas ninguém nunca me ensinou que esse horizonte é bonito e que eu tenho que achá-lo bonito e que aquilo tem que me atrair. Ninguém nunca me ensinou isso. Ao descobrir a verdade de algo, isso também traz para nós um certo bem-estar. Pô, que bom que eu descobri que é assim, né? Quando a gente vê ou quando a gente faz um ato bom, aquilo também nos agrada. Quando a gente olha na rua alguém fazendo um ato genuíno de bondade, aquilo mexe com a gente de alguma maneira. E mexe com a gente muito mais do que uma educação paterna, materna, de que faça o bem que vai dar certo. Não. É algo que a gente não sabe muito explicar. Ou seja, o nosso dinamismo natural nos move para essas 3 dimensões: bondade, beleza e verdade. Só que eu não posso mentir para vocês, e sei que muitos de vocês podem falar assim: ah, beleza, Rafael, a gente nos move para isso, mas tem uma galera que não está se movendo para isso. Então, a gente tem que entrar no nosso segundo objetivo. Então, primeiro objetivo, psicorreeducação. E o nosso segundo objetivo vai falar sobre o que atrapalha esse nosso dinamismo natural. E aqui é um ponto importante. Porque quando a gente olha e fala assim, não, mas o João não. O João, ele não